feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, vamos ter um momento de oração. Pai, eu oro em nome de Jesus. Nós invocamos a manifestação do Senhor hoje, nessa palavra. Que hoje o Senhor possa liberar fé nesse lugar, fé no coração dos irmãos, para que eles possam apropriar de toda sorte de bênçãos, de todas as promessas que o Senhor tem para eles. Que eles possam ser ativados e desfrutar da abundante graça que o Senhor tem para eles, para que com ousadia eles possam entrar no Santo dos Santos, com fé, tomando posse de todas as promessas e bênçãos que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Essa palavra eu vou encaminhar para vocês após o culto. Não é a palavra da revista, o pastor Luiz mudou a palavra hoje, e vai ser uma grande bênção. Aleluia. Glória a Deus. Restituídos pelo Senhor. Eu quero falar algo aqui para vocês, amados. Quantos aqui já foram roubados, lesados, defraudados por alguém? Levanta a sua mão. Quem já tomou prejuízo aqui? Quem já foi enganado? Quem já foi roubado? Aleluia. E aí, preste atenção aqui. Por que o pastor Luiz pregou essa ministração hoje? Hoje ele recebeu uma mensagem. Eu conheço o irmão. Ele caiu num golpe, desses golpes aí, de pessoas que ligam, falando que é o gerente, que é do banco, do seu banco, que precisa dos seus dados, e ele foi, raparam 2 contas por completo dele, e com certeza ali eram as reservas que ele tinha, e ele ficou muito triste, muito envergonhado também, porque querendo ou não, ele foi falar com a esposa, e ali estava a economia dos dois. É um irmão antigo da igreja e mandou uma mensagem, falou: pastor, eu estou muito mal. E na hora o pastor Luiz veio essa palavra no coração, falou assim: o Senhor há de restituir você. Porque geralmente a nossa tendência é o seguinte: não, que Deus então pegue esse ladrão e faça ele devolver todo o dinheiro para mim. Olha, ok, Deus pode fazer isso? Sim. Vou orar agora, o diabo vai ter que trazer esse dinheiro de volta. Vou te falar, Deus não age assim. O nosso Deus é o Deus que nos restitui. É Ele. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nada tem um homem se do céu não lhe for dado. A restituição também vem do Senhor. Fala para o seu irmão, para ele entender isso. Fala assim: meu irmão, a restituição vem do Senhor. Não espere de homens. É o Senhor que vai te restituir. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos fazer uma introdução aqui. Lá em Levítico, presta atenção aqui comigo, irmãos. Lá em Levítico capítulo 1 ao capítulo 6, nós aprendemos ali sobre as 5 ofertas que existem no Velho Testamento. Que ali fala a primeira oferta, que é a oferta de holocausto, depois a oferta de manjares, depois a oferta pacífica, depois a oferta pelo pecado, e por fim a oferta pela culpa. Todas essas ofertas apontam para Cristo. Fala assim: todas essas ofertas apontam para Cristo, porque Ele foi a oferta que tirou o pecado do mundo. Lá na cruz Ele foi a oferta. Todas essas ofertas se resumem a Cristo. Cristo é a nossa oferta. Ele foi a oferta que satisfez a ira de Deus. Ei, preste atenção. Lá na cruz, Cristo foi a oferta perfeita. Ele era o cordeiro sem defeito. Não era um animal, mas Jesus como homem
mesmo sendo Deus, ele foi essa oferta perfeita que uma vez por todas tirou o pecado do mundo. Fala assim, graças a Deus. Então essas ofertas no passado apenas apontavam para o Senhor. Todas elas apenas mostravam, apontavam para a cruz. Tudo no Velho Testamento era assim, era mostrando e apontando para a cruz. Amém? O Espírito Santo precisou de 5 ofertas, 5 exemplos assim. Aleluia. A oferta pelo pecado fala de quem nós éramos. É a oferta que fala de quem éramos nós, pecadores. Todo homem nasce pecador. A oferta pela culpa, naqueles dias, eram feitas pelas coisas erradas que o homem fazia. Olha só o que está em Levítico capítulo 6, verso 2. Vamos ler? Quando alguma pessoa pecar, ou seja, o ato dele, que é a oferta da culpa, e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou seja, ele roubou, ou tiver usado distorção para com o seu próximo, ou tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou. Fala assim, restituição. Então, para esse tipo de pecado, que tem a oferta de culpa, é necessário também ter restituição, amém? O que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará 5ª parte. Então, traduzindo aqui para você, a pessoa foi lá e roubou. O que a lei falava? Falava, olha, você vai ter que devolver e dar 20% a mais. Isso é o que a lei mosaica ensinava. Aquela a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito. Então, além da restituição, o que a pessoa tinha que fazer? A pessoa que roubou, a pessoa que lesou, então ele tinha que devolver o que perdeu, devolver uma 5ª parte, e também ele tinha que trazer um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Aleluia. Então, como eu falei aqui para vocês, esse irmão que perdeu tudo, estava ali angustiado, estava ali triste. O pastor Ulisses falou para ele, falou, irmão, eu já passei por isso. O pastor Ulisses também, uma vez ele comprou uma casa e ele foi lesado. Passado uma semana, aquela empresa quebrou. Não sei se vocês lembram daquelas casas feitas de madeira. Ali indo para o Flamboyant, tinha umas casinhas feitas de madeira, eles vendiam aquelas casas, e na época ele comprou uma daquelas. E ele foi lesado, ficou muito triste, angustiado. De repente você está aqui me olhando, você já vivenciou isso. Você já ficou mal por uma situação. Aquele dinheiro que você colocou numa pirâmide, você foi enganado, você foi lesado. Mas eu ainda te digo mais, eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você já teve um relacionamento. Estou falando isso aqui porque eu sei que é uma palavra profética. E você nesse relacionamento, você foi lesado financeiramente por essa pessoa. Não sei se é homem ou mulher. Você perdeu aquilo que penosamente você conquistou trabalhando ali com o seu suor. Mas aí o pastor Luiz falou para esse irmão, irmão, eu sei do que você passou porque eu já passei. Por isso que tem hora que Deus deixa a gente passar por algumas coisas, para que possamos consolar outros que vão se achegar até nós. Mas ele liberou uma palavra, falou assim, olha, é Deus que vai te restituir. Nós temos que orar da maneira certa. Eu sei que existe uma teologia que fala, o diabo vai ter que trazer de volta.
Ao diabo que vai ter que trazer aquilo que me roubou. O migrador, o cortador, ele vai ter que trazer de volta. Não, querido, é o Senhor que vai te restituir. Ele é a oferta perfeita. Amém? Então houve sangue, como nós falamos aqui, né, em Levítico capítulo 2. Né, houve também ali o sacrifício do carneiro, mas também houve também o quê? A restituição. 120%, né, a mais foi pago para aquele que foi ofendido. Então você vê que a parte ofendida se tornou mais abençoada ainda. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Deus colocou no meu coração. Então quando você tomar um prejuízo, sabe qual que é a postura nossa? Fala assim, eu vou ser restituído 5 vezes mais. A palavra de Deus diz que nós devemos estar alegre em todo tempo. Sim ou não? Então por mais que você tenha sido lesado, fique alegre, sabe por quê? Porque Ele vai te restituir 5 vezes mais. Uma palavra de Deus para nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vai cooperar. E aí você vai falar, Senhor, então está prestes a chegar uma grande bênção para mim. Porque o Senhor transforma a maldição em bênção. Fala, glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, você está entendendo isso? Tem bênçãos vindo em sua direção. Tem um texto bíblico, irmãos, que diz que a restituição, ela é abundante no Senhor. Então suponhamos que alguém tenha roubado uma vaca sua, ele já ficava feliz com certeza, chegar para a esposa, eu confio no Deus de Israel, vai vir a minha vaca de volta e 5 outras vacas virão, para a glória de Deus. Se alegre, porque é uma outra compensação vem da parte de Deus. Olha só, no Salmo 69, preste muita atenção aqui, é um salmo messiânico, que mostra verdade sobre o Senhor Jesus. É um salmo davídico, Davi é que escreveu o salmo, ele coloca na primeira pessoa, mas está apontando para Cristo. Olha só o que diz no verso 4, versículo 4, a parte A. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. Aonde é que está isso no Novo Testamento falando de uma maneira profética? Está lá em João 15, 25. Está escrito, isto porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. O que estava no Salmo 69 se cumpriu em Cristo Jesus, lá em João capítulo 15. No verso 9, olha só, pois o zelo da tua casa me consumiu. Aonde que está isso, pastor? Está lá em João 2,17. Ou seja, era algo que Davi estava escrevendo de maneira messiânica, profética, que iria acontecer. Jesus, irmãos, preste atenção, Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Nele se cumpriu as profecias. No Evangelho de Mateus, o tempo inteiro é falando assim, porque estava escrito e se cumpriu em Cristo. As palavras proféticas, olha só, essa está lá em João 2,17, o zelo da tua casa me consumirá. Quando é que foi dito isso? Quando ele chegou no templo e tirou ali, né, vendo ali os cambistas, ele chegou e se revoltou no seu espírito, e derrubou ali a mesa dos cambistas, e aí ele falou, o zelo de tua casa me consumirá. No Salmo 69:9, outra palavra profética, as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Está lá em Romanos, o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 15, verso 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Por fim, no Salmo 69, 21, lemos, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando é que isso aconteceu? Lá na cruz do Calvário, né? Quando deram fel, né, para o Senhor, deram ali, né, fel para ele beber, amém? Mas, amados, aqui no verso 4, quero ler a parte B para vocês, Salmo 69, 4,
são mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho que restituir o que não furtei. Preste atenção, lá na cruz, Cristo havia cometido algum pecado? Não. Lá na cruz, ele restituiu aquilo que ele não furtou. Lá na cruz, o Senhor restituiu duas coisas. Primeiro, ele restituiu quem? A Deus Pai. Porque cabíamos nós dar a Deus Pai o louvor, a honra e a glória. E lá Cristo cumpriu. Fala assim, graças a Deus. Mas lá também ele nos restituiu. Ele também é a nossa restituição. Porque eu vou falar algo aqui para vocês. Com certeza em algum momento você lesou alguém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe que você trabalha às 8 horas devidas? Com certeza em algum momento você lesou o seu patrão. Saiu ali 10 minutos mais cedo. Sim ou não? E aqueles 20 minutos no banheiro? E aqueles 15 a mais lá tomando lanche? Soma isso tudo. Lesamos ou não lesamos? Fala para o seu irmão, meu irmão, você está me entendendo? Está falando com você. Você está com essa cara de anjo aí, né? Aleluia. Todos nós lesamos. Mas aqui também tem outra coisa. Todos nós somos lesados, sim ou não? É mais fácil levantar a mão para falar quando você é lesado, né? Quantos aqui foram lesados? Todo mundo pode levantar a mão. Em algum momento você teve prejuízo. Em algum momento alguém te lesou. Então ali na cruz, né, o Senhor diz, tive que restituir o que não havia roubado. Lá na cruz ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus pagou em nosso lugar. Então qual que é a bênção? Ele restitui as pessoas nas quais você lesou. Todo aquele que crê vai receber do Senhor, amém? Basta crer. Ele está aqui para restituir. Mas Ele também está aqui para restituir você. Eu creio, irmãos, que tem pessoas aqui que foram altamente lesadas. Seu coração está pesado. Você está triste. Você tomou um prejuízo. Tem gente aqui que tem um cheque guardado. Um prejuízo grande. Está lá guardado. E quando você pega o cheque, você olha, seu coração fica pesado. Eu estou aqui para falar uma palavra de Deus para você. Crê no Senhor e Ele há de fazer arranjos celestiais para trazer restituição 5 vezes mais. Quem crê diz amém. Aleluia. Então olha só, e quando você é a parte ofendida, saiba que a parte ofendida recebe do Senhor. Hoje você pode receber do Senhor. Amém? Na cruz ele tomou o lugar do criminoso. E deixa eu te falar, eu comecei aqui esse tópico falando o seguinte, olha só, tenho de restituir o que não furtei? Você acha que você tem que restituir o que você não furtou? Você tem que restituir, você tem que restituir aquilo que você, de repente, lesou alguém? Temos que restituir aquilo que nós lesamos, sim ou não? Sim. Mas você há de convir comigo que tem coisa que você lesou outras pessoas há 10 anos atrás, não tem como mais. De repente você pegou um CD emprestado há 10 anos atrás. Você vai devolver aquele CD arranhado? Adianta? Ou seja, claro que não. Tem várias coisas que nós cometemos. Nós nem lembramos. Aí você vai falar assim, pastor, não, tudo que eu errei, eu tenho que lembrar. Sim, devemos. E se você pode restituir, restitua. Se de repente você pegou o dinheiro emprestado de alguém e não pagou, mas agora você tem condição, vai lá e pague, amém? Isso é bom para o testemunho. Mas saiba que você já é perdoado de todos os seus pecados. Porque tem pecados que você não lembra. Sim ou não? Se você tiver que lembrar de todos os pecados para ser perdoado, você está enrolado, você e eu. Porque tem coisas que nós não lembramos. Nós erramos. Você errou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Você nem lembra. Então, o Senhor, de graça. E por que eu falo isso? E te provo na palavra. Está lembrado daquele ladrão
tinham 2 ladrões ao lado de Jesus, sim ou não? Lá na cruz, não tinham 2 ladrões? Foi crucificado do lado de malfeitores, como diz a profecia. Aquele ladrão, ele pôde descer da cruz e restituir aqueles que ele devia? Deu tempo? Mas quando ele falou assim, eu creio que o Senhor é o Salvador, ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não é forte isso, irmãos? Pela justiça do homem, ele tinha que descer de lá e pagar, sim ou não? Mas ele pagou? Não. Ele foi perdoado. Fala assim, graças a Deus, todos os meus pecados foram perdoados. Mas se você hoje sabe sim daquela pessoa que você deve, vai lá, pague ele, negocia, paga, acerta, para que o seu testemunho, o testemunho de Cristo seja dado aqui na terra. E isso vai abrir o coração das pessoas para você pregar o Evangelho. Amém? A restituição é do Senhor. A oferta pela culpa consistia em 2 partes. Uma que inclui os seus pecados contra Deus, e a outra é os seus pecados contra os homens. Mas ambas as partes, o Senhor Jesus restituiu Deus em nosso lugar. Lá na cruz, Deus resolveu 2 problemas, um vertical, que nós éramos devedores de Deus, e Ele resolveu isso com o Pai. Ele pagou o preço. Fala assim, graças a Deus. Mas Ele também trouxe para nós resolvermos entre nós, para conosco. É a graça de Deus. Com certeza aqui teve pecados que você cometeu que não tem como você restituir. Um aborto, por exemplo, que pode ser feito? Nada. Mas o seu pecado foi perdoado. Teve coisas que você cometeu no passado para com outra pessoa muito ruim, coisas feias. O que você pode fazer? Não tem mais jeito, a pessoa até morreu, partiu, não sei mais onde está. Você foi perdoado. Fala graças a Deus. Então o Senhor Jesus lá na cruz, Ele resolveu tanto os nossos problemas assim, como também assim. Tanto na vertical como na horizontal, tanto para com o Pai, quanto para com os outros homens. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos ter paz com Deus e paz com os homens. Aleluia. Nós roubamos de Deus o que, pastor? Roubamos a obediência que devíamos a Deus. Roubamos o louvor que devíamos a Deus. Roubamos a adoração que devíamos a Deus. Em Cristo Ele fez todas as coisas. Nós roubamos todas essas coisas. Essa é a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você concorda comigo que Jesus adorou o Pai verdadeiramente? Ele adorou muito mais do que nós adoramos. Está vendo que a restituição de Deus, ela é sempre maior? Fala assim, graças a Deus. Nós demos uma medida de louvor e adoração a Deus, em alguns momentos, mas Cristo fez isso perfeitamente para o Pai. Cristo, Ele é o sumo sacerdote que intercedeu em nosso lugar. Ele nos tirou e se colocou na posição. E aí o que Ele fez? Ele louvou a Deus. Ele adorou a Deus perfeitamente, para que nós pudéssemos ser restituídos, e o nosso Pai também. Fala assim, graças a Deus. Então Deus é glorificado através do Senhor Jesus, e Ele fez isso em nosso favor. Amém? Olha só, antes do pecado do homem, tudo era lindo, mas o homem não era ainda o seu filho. Adão ainda não era habitação de Deus. Adão era criação de Deus, feito imagem e semelhança, mas ele ainda não tinha Deus habitando dentro dele. Olha para você ver o que a cruz fez. Muito mais. Agora nós somos casa de Deus e temos o Espírito Santo habitando em nós. Adão não conseguiu produzir uma adoração que hoje nós produzimos quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Está vendo que a bênção nossa é muito maior que a bênção adâmica. Depois da cruz nós somos muito mais abençoados. Tanto é que o Senhor
né, o Senhor Jesus disse que o maior dos profetas da velha aliança é o menor se comparado a nós. Está vendo que a cruz, ela nos proporcionou muito mais bênção, porque hoje nós desfrutamos do Senhor, coisas que, né, Elias, Moisés, que eram grandes homens de Deus, Davi, eles não desfrutaram. Hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus dentro de nós. Nós somos casa de Deus, habitação do Altíssimo, amém? E quanto à oferta pela culpa, pelos pecados contra os homens, então, pastor, uma vez que nós resolvemos no pecado com relação para com Deus, Jesus resolveu esse pecado para conosco, nós também resolvemos para com os homens. Quantos de vocês aqui foram injustiçados recentemente? Quantos aqui foram caluniados, injuriados, feridos? Olha, eu preciso falar algo aqui para vocês. Eu senti isso no meu coração. Tem muitas mulheres aqui que foram feridas, que foram lesadas, que foram roubadas, né? Um homem, né, ali roubou os seus sentimentos, te magoou, te traiu. E você tem essa sensação, de repente você teve ali no relacionamento não sei quantos anos com o homem, ele prometendo isso e aquilo, e simplesmente saiu, te traiu e arrumou uma outra, rapidamente. Então, eu sei que cada um de nós aqui temos uma história triste para contar, de algo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E com certeza ele já fez isso, né, usando outras pessoas, mas hoje você vai resolver isso dentro do seu coração, amém? Não olhe para aquela pessoa que fez algo ruim com você. Não devolva o que ela merece. Espera do Senhor a restituição. Se você espera de um homem, o máximo, preste atenção, o máximo que você vai receber é proporcional ao que ele te lesou. Não é isso que a lei diz? É proporcional. Mas quando você espera de Deus, aí você recebe muitas vezes mais. O pastor Luiz, hoje ele tem uma casa que vale muito mais do que aquela que ele comprou. Ou seja, e ele falou para Deus, falou: Deus, ele escreveu, no dia que ele foi lesado, que ele foi roubado, que apareceu na televisão, ele foi até entrevistado, que ele contando ali que ele perdeu, acho que o Agenor deve lembrar desse fato, né? E ele contando ali que perdeu, ele falou: olha, Deus, eu espero do Senhor a restituição. E um ano depois, Deus restituiu ele, deu uma casa e um carro, coisa que ele não tinha. Então, quando você espera de Deus, você vai receber muito mais. Quantos querem esperar de Deus? O que você faz com aquela pessoa que te lesou? Perdoa. Você só recebe de Deus se você perdoar o próximo. Vocês estão me entendendo? Se você não perdoa o próximo, você não recebe de Deus. Só podemos receber de Deus quando você fala: ele não me deve nada. Vira para esse irmão do seu lado e fala assim: ninguém me deve nada. Eu vou esperar a restituição do Senhor. Aleluia. Perdoe. Perdoe. Quando você faz assim, você se torna candidato a receber 120% de restauração que virá do Senhor. Fala assim: graças a Deus. Amém? O amor de Deus paga pela justiça. A cruz é o amor de Deus, pagando a justiça de Deus. É o amor de Deus que paga o preço da redenção, a justiça de Deus. Agora, a justiça de Deus não pode puni-lo, porque o seu substituto foi punido pelo seu pecado. Você tem noção de quantos pecados nós cometemos? Mas em Cristo foi punido todos os seus pecados e os meus pecados, desde quando nós nascemos até hoje, e o futuro ainda mais. Fala assim: graças a Deus. Quando Cristo morreu lá na cruz, ele resolveu não só os seus pecados do passado, mas ele resolveu os seus pecados do passado, do presente e do futuro. É muita graça, irmãos. Fala assim: é muita bondade de Deus.
Olha só, Romanos capítulo 8, verso 1. Olha só, pode projetar aí. Agora, pois, irmãos, tanto que isso é forte, o apóstolo Paulo falando. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Você está em Cristo Jesus? Você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Fala assim: sobre mim não há mais nenhuma condenação. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, pode dar, é para Ele. Nenhuma condenação há para aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pastor, é muita graça. É mesmo, é graça para nós, porque foi Ele que pagou o preço. Realmente não tem almoço de graça, isso não é versículo bíblico não, mas é uma verdade. Alguém paga a conta. Os políticos aqui, né, estamos aqui com Agenor Mariano e com o candidato a prefeito de Santo Mabel. Eles sabem que não tem como fazer milagres com dinheiro público. Tem? Se você tira de um lado, vai desfalcar o outro, sim ou não? Se você tirou da educação, vai faltar para a educação. Você fala, vou colocar agora aqui, né, nas vias, na parte para fazer asfaltos aqui, ou saneamento básico. Você tirou de um lugar para pôr no outro, não tem como. Mas sabe o que é o melhor? É porque Jesus pagou toda a conta. Então agora, em Cristo, Ele resolveu todos os nossos problemas. Toda a sua necessidade, você pode clamar a Ele, porque Ele sim, Ele é insondável, Ele é infinito, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o criador de todas as coisas. Nele sim, nas coisas terrenas sempre, elas são falíveis, elas são caídas, elas não são inesgotáveis, mas no Senhor Ele é inesgotável. Fala assim: o meu Deus, Ele é inesgotável, em graça, em bondade, em suprimento. Aleluia. Fala, graças a Deus. Sobre nós não há nenhuma condenação. Aleluia. Se acontece de você ser a parte lesada, a parte injustiçada, quando você é roubado, quando mentem para você, então você é um candidato à restituição. Se alegra. Então, está vendo que o apóstolo Paulo fala a verdade? Alegrai-vos sempre, porque mesmo quando algo ruim foi feito contra você, espere a restituição. Começa a gerar uma santa expectativa. Começa a ter uma santa expectativa no Senhor. Então, em vez de reagir com amargura, com ressentimento, não te leva a lugar nenhum. Olha, sinal de quem nasceu de novo é que perdoa aqueles que ofenderam. Fala assim: quem nasceu de novo, perdoa aquele que me ofendeu. Todo aquele que nasceu de novo, perdoa. Então, se você nasceu de novo, perdoa. E não fique esperando dele a paga. Não fique. Melhor mesmo, sabe o que é? É você chegar para ele um dia e falar: não preciso pagar não. Você está perdoado. Não, mas eu te devo tanto. Não, fique em paz. Está perdoado. Não, mas eu quero te restituir. Fala: não, o Senhor vai me restituir. Eu não sei como, mas Ele vai. Parece com Cristo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então eu não sei aonde você foi lesado, mas uma coisa eu sei: há restituição vindo em sua direção. Mas para isso você precisa crer, você precisa tomar posse dessa palavra, que o Senhor, Ele é restituidor daqueles que foram lesados. Você deve falar assim, fala: Senhor, eu te agradeço pelo aumento de 120% em favor dessa área. Eu agradeço o Senhor, agora eu recebo 120% a mais. Lá na cruz, Jesus foi a minha oferta pela minha transgressão, mas Ele também é a oferta pela minha culpa, e também Ele é a oferta pela culpa daquele que me lesou. Amém. Chega diante de Deus, apresenta Cristo.
Você quer tocar o coração de Deus? Hoje, vai ter um momento aqui. Fala assim: Deus, ninguém me deve nada. Estou vindo aqui para declarar que ninguém me deve nada. Do Senhor eu vou receber a paga. Ele pode até me pagar aquele dinheiro que Ele me deve, mas Senhor, não espero. Não vou cobrar dele essa dívida, sabe por quê? Porque o Senhor perdoa uma dívida impagável. Nós merecíamos o inferno, Ele nos deu o perdão. Aí os anjos do céu param, o Senhor para. Isso sobe como o quê? Como aroma agradável e suave a Deus. Porque aí você vai fazer como Cristo fez. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Não fala um amém mais forte. Eu estou falando aqui algo de Deus. Eu estou falando aqui coisa forte. Você vai ter que vir aqui à frente, vai ter que entregar algumas coisas. Mas quando você faz isso, aí você está fazendo o mesmo que Cristo fez. Pai, na cruz Cristo fez. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Essa pessoa fez o mal para mim, ele não tinha o entendimento. Senhor, eu estou perdoando. Não dê a ele o juízo devido. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe ele. Eu quero que o Senhor transforme a vida dele, porque essa vai ser a minha vingança. É vê-lo nascendo de novo, sendo transformado, sendo um homem ou mulher de bem, sendo aquele que abençoa o próximo. Essa é a nossa vingança. Fala amém, irmãos. Essa é a nossa vingança. Isso é a atitude do povo do reino, que espera do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do céu. Nada tem um homem se do céu não lhe for dado. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, tem pessoas aqui que por causa de atos que outros cometeram, você ficou em depressão há alguns anos. Você perdeu anos da sua vida. Outros aqui ficaram enfermos por causa de coisas ruins que outros fizeram contra você. Olha, depressão, uma pessoa que ficou um ano com depressão, ela perdeu um ano da vida dela. Mas Deus é o restituidor. Ele pode transformar um ano para Deus, é como se fosse 1000 para nós. Em um ano Deus pode mudar a sua história e trazer alegria dobrada. Onde houve luta e tristeza, Ele vai colocar óleo de alegria, vestes de louvor. Aleluia. De repente você perdeu ali. Quando a gente olha para Jó, hoje Deus falou algo comigo. A mulher de Jó e Jó perderam tudo. Mas quando Deus entrou na história, eles receberam muitas vezes mais. E olha que Jó era um homem justo, diz as Escrituras. Mas ele foi atacado pelo diabo. Mas depois o que Deus fez? Restituiu 2 vezes mais filhos. Se tornou muito mais rico. Mas quando você confia em Deus, quando ele se rendeu, falou: Senhor, não mereço nada, só o Senhor é Deus. Ele foi restituído. E você sabe quando é que ele foi restituído? Preste atenção aqui. Foi quando ele orou pelos aqueles amigos que falaram mal dele. Nós começamos ali falando no Salmo 69, no verso 4, que muitos odiaram o Senhor. Aqueles amigos trataram, Jó de maneira indevida. Mas aí quando ele não considerou, falou assim: eu vou abençoar vocês. Botou a mão e orou pelos 3. Ele foi restituído. Hoje é dia, sabe de quê? Você falar para o mundo espiritual: tal pessoa não me deve mais nada, está resolvido. Você vai falar: você e Deus, ele me defraudou, ele me fez um mal, ele me deu um prejuízo. Ele pode até te pagar, mas não espere dele. Irmão, sabe o que é bom? É quando você prospera a tal ponto, você fala: não preciso disso mais. Aí no dia que ela vem te pagar, você fala: não, faz o seguinte, eu quero te ofertar isso. Como? Mas
Como? Eu orei por esse dia, porque eu quero fazer como Cristo fez. Está aqui, está aqui, está aqui. Mas como? Não, é porque eu tenho um Deus que me restitui 5 vezes mais. Mas que Deus que é esse? Vem cá que eu vou te contar. Senta aqui que eu vou te falar do Deus que eu sirvo. Quantos aqui sentiram unção? A presença de Deus está no nosso lugar, está no nosso meio, está aqui no nosso meio. Olha só, ofendidos e restituídos, assim somos nós. Muitas vezes nós é que lesamos, outras vezes nós fomos ofendidos. Mas saiba que Deus, em Cristo Jesus, Ele trouxe o perdão pelos nossos pecados, mas Ele também vai trazer restituição 5 vezes mais. Aleluia. Olha só que está lá em Êxodo 22:1. Se alguém furtar um boi, já estamos acabando, e uma ovelha, ou abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, no Velho Testamento, se alguém roubasse o boi, o que ele falou? Eita, agora eu estou bem, que vai voltar o meu, e vai voltar mais 5, virava uma boiada. Ei, você está me entendendo? Nós somos do Goiás, tem uma boiada vindo de encontro para você, 5 vezes mais. Você tem que falar assim, mas qual que é a tendência nossa quando algo ruim acontece? Murmuração, reclamação. Mas qual que é o certo? O meu Deus, em sua riqueza e glória, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades, e Ele me chamou para viver uma vida abundante, a bênção vindo em minha direção, eu vou desfrutar de restituição 5 vezes mais. E aí você se alegra, e aí o mundo espiritual para diante de você, porque aí você vai estar fazendo como Cristo fez lá na cruz do Calvário. Pai, não imputa sobre eles esse pecado, mas abençoa cada um deles, porque lá na cruz Ele nos abençoou. Fica de pé, por favor. Nós ainda vamos ter um momento, eu quero orar por vocês. Não saia. Quem é que vai ser restituído? A equipe de louvor pode subir aqui. Eu tenho uma canção, quero que você cante ela conosco. Quem é que vai ser restituído então, pastor? Vai ser restituído o tempo que foi perdido. Olha para mim, não saia. Vai ser restituído o quê? O tempo que foi perdido. Talvez você trabalhou 5 anos num lugar e ali foi tempo perdido. Talvez você relacionou 3 anos com uma pessoa, tempo perdido. Olha só, Joel 2:25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que veio contra vós. Pois um dia, no Salmo 84:10, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Tempo é vida que passou. De repente você está aí, pastor, por que eu converti só agora? Eu perdi 27 anos da minha vida, mas o Senhor restituiu. Nos 20 anos que passaram, estou com 47, faço 48. Não estou com cara não, né? Vou dar uma manutenção aqui, vai ficar mais novo ainda, tá bem? Mas Deus restituiu o tempo que foi embora, o tempo perdido, vida plena. Talvez alguns tiveram depressão, enfermidades. Deus vai restituir vida plena. A autoridade. Adão perdeu a autoridade, entregou ela para Satanás. Mas Deus quer trazer a restituição de autoridade, para que você possa usar dessa autoridade para estabelecer boas coisas na sua vida. Mas também, olha só que está em Isaías 1:26. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente,
os teus conselheiros, como a princípio, e depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. O Senhor, Ele há de restituir líderes, novos líderes. Nós, durante esses 25 anos, perdemos muitos. Alguns foram roubados, outros saíram, enganados, outros saíram porque desejaram mesmo. Mas eu creio que a melhor liderança está por vir. Deus vai restituir, vai colocar líderes mais abençoados ainda, para que possamos saquear o inferno nessa cidade, possamos alcançar pessoas, curar enfermos, expulsar demônios, abençoar, ser luz nessa cidade. E agora aí onde você está, nós vamos cantar uma canção, e eu quero que você vai fazer de maneira profética, você vai chamar a existência da restituição na sua vida, e no final eu quero orar com você ainda, tem mais uma oração, amém? Feche os seus olhos agora, volta para o seu espírito, começa a colocar diante de Deus, fala: Deus, eu quero. Coloca um valor, coloca algo que tem que acontecer, declare isso no mundo espiritual, fala: eu vou ter a restituição da alegria, da saúde, né? Vou ter ali, né, a restituição financeira do prejuízo que me deram. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, aumenta a sua voz, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Começa a declarar aquilo que Deus vai restituir na sua vida. Abra a sua boca e declara. Chama a existência. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite em minha dor. Restitui. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do amor pode ressuscitar. E o tempo, eu quero de volta o que é meu. Só as vozes. Azeite em minha dor, restitui. Com seus olhos fechados, Pai, eu declaro aqui restituição daquilo que foi perdido, daquilo que foi roubado, daquilo que foi usurpado. Declaro restituição do céu. Ó Deus, meus irmãos estão aqui decididos a perdoar aqueles que ofenderam a eles, e eles vão receber do Senhor a paga, e vão receber muito mais, 5 vezes mais.
vão receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Amados, quero declarar hoje, espera aí, ainda tem mais uma oração. E o que é profética? Foi para isso que chegou no final. Você vai escrever hoje, que o pastor Luiz fez isso. Ele escreveu o que ele queria, e passou um ano, ele recebeu muito mais. Irmãos, preciso falar algo para vocês, preste atenção, isso não tem nada organizado. Fico pensando, eu já fui nos Estados Unidos. Talvez você nunca foi. Você não tem noção do tanto que aquele país funciona. Eu já andei lá em Miami, não achei um buraco. Tudo funciona. Porque as pessoas que foram para aquela nação foram para lá para abençoar. Os políticos foram lá para abençoar. É uma nação abençoada. O diabo tem roubado o Brasil. Sim ou não, irmãos? Sei que talvez essa semana eu tive que correr atrás do Cário Salim para ajudar uma irmã, o marido da Lu, que os rins pararam. É de direito nosso. Eu fui atrás, correndo e tal, pedindo e tal. Está lá agora. Na doenças, no HDT, né? Marlon, doenças tropicais. Está lá na UTI agora. Já saiu? Eita, glória a Deus! Mas tem uma outra, tem a mãe, a dona Eva, está precisando de resolver um problema. Ela tem que ir para o UTI fazer uma cirurgia. Ir para o hospital fazer a cirurgia. Porque ela não pode fazer mais esforço nenhum. Nós estamos correndo atrás, minha filha. Agora com a Genura aqui e com o Santo Mabel, nós vamos dar um jeito nisso. Tenho certeza que vai resolver. Aleluia. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar para valer. Gostaria que vocês subissem aqui, representando a nossa nação. Está o candidato a prefeito, Santo Mabel. Pode subir aqui, a Janor Mariano. Nós vamos orar pelas eleições. O candidato a prefeito de Santo Mabel, ele veio aqui para receber a nossa oração, porque ele crê que nós somos um povo ungido. Ele está no bom lugar para receber a oração, sim ou não? Cabe a nós abençoarmos. Fala assim, nós somos o povo que abençoa. Sabia disso? Santo Mabel, nós somos o povo que abençoa. Nós estamos aqui para abençoar a nossa cidade. Nós não estamos com interesse em receber nada, nós queremos abençoar. Nós queremos ter 10 creches nessa cidade. 10 não, já temos 2, mais 9 que no banheiro não vai ter. Vai ter um aqui nesse prédio. Nós queremos ter 11 creches. Você vai ajudar a gente, porque tem burocracia. Irmãos, eu estou bom para pedir hoje. Vocês sentiram, né, irmãos? Vocês têm um pastor que aproveita. Mas vamos abençoar o Santo Mabel. Vamos abençoar a vida dele, sua família. Ele está querendo a bênção de Deus para essa eleição. Mas nós vamos abençoar também a nossa nação, nosso país, a nossa cidade, para que Deus coloque homens tementes a Deus, que vão abençoar a nossa cidade, vereadores e um prefeito que vai restituir, por meio de Deus, o tempo perdido. Vai trazer bênção para a nossa cidade. Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui abençoando, ó Deus, o candidato a prefeito Santo Mabel. Mas estamos aqui também abençoando não só ele, mas a sua vida, a sua casa, os seus filhos. E declaramos, ó Deus, que ele terá assim uma experiência marcante, profunda com o Senhor, para ser um canal de bênção, ó Deus, aonde quer que ele vá. Oramos também abençoando cada cidade, para que o Senhor coloque homens tementes a Deus, que vai abençoar as nossas cidades. Prefeitos que irão ser homens honestos e que vão servir a população. Dai-nos vereadores, homens que irão ser tementes a Deus e que vão fazer o melhor para a nossa população. Pai, que os anos que foram roubados da nossa nação, do nosso país, sejam restituídos, que possamos ter anos de prosperidade pela frente, anos nos quais nós teremos bons prefeitos, bons governadores, vereadores, presidentes, senadores, deputados, para que o teu nome seja engrandecido nessa nação. Nós oramos abençoando em nome de Jesus, e todos digam amém.
Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Deixa eu abençoar você, Pai. Eu abençoo os irmãos, para que eles possam voltar para suas casas em paz, desfrutar de uma semana produtiva no Senhor, crendo que o Senhor tem para eles coisas boas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor